A outra coisa é você reclamar por quem está acima dessa entidade, né? Por um gestor que está ali só para julgar. Os assuntos são eminentemente técnicos, os conselheiros têm que ser, né, muito bons no sentido de conhecimento de todo o sistema financeiro, né? São pessoas altamente gabaritadas para poder compor esse conselho de recursos. E ele não tem nenhuma vinculação com a instância jurídica, ou melhor, judicial. Por quê? Porque não impede que, vamos supor, está mantida a multa pelo Conselho de Recursos, não impede que o próprio Banco do Brasil socorra-se, por exemplo, do judiciário. A qualquer instante, uma instância não mistura com a outra, né? Ele pode até antes mesmo ir lá para o judiciário. Só que no judiciário normalmente demora mais tempo, e quando chegar lá em cima, provavelmente eles vão pedir ajuda para alguém aí do próprio Banco Central ou do próprio Conselho de Recursos que tenha notórios conhecimentos na área. Então não adianta nada, né? Não adianta nada não. Não é a prática as instituições financeiras se socorrerem junto do judiciário de imediato. Primeiro procura-se uma contemplação do seu pleito aí junto do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, né? E com isso ele tem uma probabilidade aí de ter, né, ser ouvido e ter julgamento mais, digamos, mais justo com relação aos problemas que porventura ocorram no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, ok? É dessa maneira que funciona. E essa atribuição é relativamente recente, sabe por quê? Antes de 85, sabe quem é que fazia esse papel aqui de julgar? Antes de 85, então, quem julgava era o próprio CMN, que nós acabamos de estudar. Então, olha o que acontecia. O CMN, além de julgar, ele normatizava. Então, hoje em dia, né, 85 para cá, foi criado o Conselho de Recursos apenas para julgar. E o CMN não julga mais. Por isso que o CMN, em determinadas épocas, tinha 20 pessoas compondo o seu quadro. E agora não, agora são 3 ministros. E o CRSFN tem 8 ministros especializados no julgamento. Separou, né, as atribuições, né, os eventuais conflitos de interesse, porque uma coisa era o cara julgar, outra era ele normatizar. Ele estava normatizando, né? E quando ele estava julgando aquilo que ele mesmo tinha normatizado. Isso atrapalhava demais, ok? Então, esse aqui é uma sinopse de um exemplo do que pode ocorrer aí com o Conselho de Recursos. O que mais cai? Composição dos 8 conselheiros, né? Criação, atribuição e as matérias que eles devem julgar, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessas matérias que ele deve julgar. Então, olha, é um órgão colegiado, né? Então, uma reunião de pessoas de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, cuja secretaria executiva funciona no próprio Banco Central. Foi criado pelo decreto número 91.152 de 85, com essa competência, a de julgar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação das penalidades administrativas. Quais penalidades são essas? Que tipo de penalidade? As relativas às infrações à legislação cambial, tudo que se refere ao câmbio, capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial. Então, esse é o assunto primordial aí. Também as relativas às aplicações de penalidades por inflação à legislação de consórcios. Então, qualquer aplicação de penalidade, enfim, qualquer coisa relacionada a consórcio vai ser julgado aí. As referentes à adoção de medidas cautelares, as referentes à desclassificação e descaracterização das operações de crédito, tanto rural quanto industrial. A de impedimento, referentes ao Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, é o famoso PROAGRO. Depois, compete também apreciar os recursos de ofício dos órgãos e atividades competentes contra as decisões de arquivamento dos processos que versarem sobre essas matérias que a gente acabou de falar. Então não é só o julgamento em si, mas se alguém está pedindo para arquivar alguma coisa, opa, isso tem que ser primeiro autorizado aí no Conselho de Recursos, né, do Sistema Financeiro Nacional. Então ele tem uma importância, desde 85 ele pegou essa atribuição. Vamos ver um pouquinho a composição dele?
Então, são 8 conselheiros, possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos ao mercado financeiro, de câmbio, de capitais, de crédito rural e industrial. E o primeiro, o presidente, conselheiro-presidente, é um representante do Ministério da Fazenda, né? Então, a representação dele é o Ministério da Fazenda. Depois, o vice-presidente é representado pela Anbid, é um representante da Anbid. Os outros conselheiros, um representante da Abrasca, um representante do Banco Central, um representante da Febraban, um representante da CNBV, que é a Comissão de Bolsa de Valores, um representante da CVM e um representante do Ministério da Fazenda. Tem outros 4 conselheiros que também estão na composição, a gente fala 8, mas na realidade tem mais 4, entretanto, eles não têm direito de voto, eles estão ali só para ver a legalidade do processo. São os procuradores, né? Então, o procurador da Fazenda Nacional são 3, e depois o secretário executivo, que também está ali só para secretariar. Ele não julga, e nem tem atribuição de ver a legalidade. Ele é só a execução mesmo, ok? Se a gente pensar bem, olha, Ministério da Fazenda é o presidente, né, o representante do Ministério da Fazenda. Depois, um do Banco Central, um da CVM e o outro do Ministério da Fazenda, eu tenho aqui 4 representantes. De quem? Entre aspas, do governo. E do outro lado, eu tenho 4 representantes. De quem? Dos órgãos de classe. Então aqui, ó, Anbid representando os bancos de investimento. Depois, Abrasca representando as companhias abertas, as SAs. Depois, a Febraban representando os bancos. E, finalmente, a CNBV representando a Bolsa de Valores. Então, 4 órgãos de classe, 4 representantes do governo. Com isso, entre aspas, fica uma justiça um pouco maior, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, um julgamento aqui que era só o Banco Central para julgar, igual esse exemplo que eu dei, ficaria mais difícil de eu ter o meu pleito atendido. Cada aluno, em todo bloco de assuntos, você vai perceber que eu trago alguns exercícios. Acho importante que você não fique apenas com uma visão teórica. Então, normalmente, trago exercícios de outros concursos, ou então exercícios, né, que eu mesmo tenha bolado. Na maior parte das vezes, de outros concursos. E na maior parte das vezes, privilegiando exercícios mais recentes, né? Raramente eu vou usar exercícios antigos. E quando o fizer, pode ter certeza, é porque é um exercício importante para você. É um exercício que vai te acrescentar bastante conteúdo, ok? E vamos começar então com o nosso primeiro exercício. Esse aí caiu no Banco do Brasil em 2010 pela Cisgran Rio. Afirma o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional é constituído por todas as instituições financeiras públicas ou privadas existentes no país e o seu órgão normativo máximo é o... Quem é o órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional? É o Banco Central? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Conselho Monetário Nacional? Ministério da Fazenda ou Caixa Econômica Federal? Você tem a oportunidade aí, a dica que eu dou é, se você não souber a resposta, trava o seu vídeo, dá uma pausa, pensa, responda com tranquilidade e depois sim você deixa o vídeo tocar novamente, né? Põe no player para trocar novamente. Por quê? Porque com isso você vai ter a oportunidade de estudar e conferir essa resposta e esse gabarito comentado. Essa é uma questão fácil, né? E a gente viu aí, né? Com certeza é o CMN, órgão normativo máximo. Não está falando nada de execução, nada de fiscalização. Normatizar. Órgão normativo máximo do sistema financeiro é o CMN. Segundo exercício. Esse exercício caiu no Banco Central em 2006 pela ESAF, uma prova de nível superior. Entre as atribuições do Conselho Monetário Nacional, definidas em lei, né, a lei aí 4.595 de 64 e legislações posteriores, não se inclui, ou seja, o que é que não faz parte aí das atribuições do CMN. Perceba você que quando se fala atribuições, eu estou querendo dizer tanto competência quanto objetivo. São as duas coisas. Vamos lá. Item A, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Item B, fixar as diretrizes e normas da política cambial. Item E, executar a política monetária.
Item D, expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. Item E, disciplinar as atividades da Bolsa de Valores. Pois bem, chegou uma resposta? Vamos conferir? Item A, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades é realmente um dos objetivos do CMN, portanto, é atribuição. Fixar as diretrizes e normas da política cambial é também um dos objetivos do CMN, né? Portanto, é atribuição. Não falou de executar, falou de fixar diretrizes e normas. Item C, executar a política monetária. Dica de prova. Falou executar, opa, cuidado com esse verbo. O que ele está falando que vai executar? A própria política monetária, quem tem a atribuição de executar a política monetária é o Banco Central. Portanto, um item equivocado, um item errado. Como é uma prova de múltipla escolha, sempre leia todos os itens. Porque é muito comum a questão de alto nível, né, de uma prova de múltipla escolha, é sempre o examinador colocar uma questão certa e outra um item certo e outro meio certo. Então, às vezes, você lê o meio certo, aquele que não está muito, né, não está 100%, mas tem um outro lá embaixo muito melhor. Portanto, não tenha dúvida, leia todos. Outra dica de prova que eu adoto, né, e que você, se quiser, né, pode adotar. O examinador sempre procura fazer itens da resposta que tenham relação entre si, né, mas pode fazer isso, né, não é que sempre ele faz, mas de vez em quando ele faz isso. Itens que têm relação entre si, mas que não têm relação com o comando da prova. Portanto, se não tem relação com o comando da prova, você está se perdendo. Né? Porque o importante é que a assertiva tenha relação com o comando, lá em cima. Qual a dica que eu dou para evitar esse efeito? Leia de baixo para cima. Comece com os últimos itens. Né? Você vai com certeza ter uma percepção muito maior desse efeito que eu falei, o efeito de interrelacionamento indevido. Pois bem, vamos lá. Continuando então com o item D. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. Isso aí é um item interessante. Quem estudou muito, quem leu essa Lei 4595, vai perceber que lá nessa lei está dizendo que essa competência foi delegada ao Banco Central em 1978. Então, de fato, quem executa isso hoje é o Banco Central. É o Banco Central que faz a expedição das normas gerais de contabilidade e estatística para serem observadas nas instituições financeiras. E havia uma briga, mesmo antes, quando era o CMN, havia uma briga com o Conselho Federal de Contabilidade. O CFC dizia, não, tudo que se refere à contabilidade tem que ser aqui, tem que ser comigo. E eu tenho uma lei, uma norma, que é a Lei 4.595, que diz, não, quem faz isso, né, sou eu, CMN. Então, tem uma questão da hierarquia ali, até mesmo legal. Por quê? Porque essa lei 4.595, ela foi recepcionada pela nossa Constituição Federal com uma lei complementar. Né? Então, só uma lei complementar para poder mudar as atribuições dessa lei. E não mudou, ficou o mesmo. Quando se refere às instituições financeiras, quem faz a contabilidade, quem faz as normas de contabilidade é o CMN. A competência é dele. Ele pode delegar? Pode. Mas ele pode retomar a hora que ele quiser? Pode. Portanto, para efeito de prova, competência ainda é do CMN, ok? Então, o item é correto e, portanto, não é a resposta que a gente procura. Item E, disciplinar as atividades de Bolsa de Valores. Sim, tem lá. É um objetivo, né, do CMN. Portanto, ficou mesmo resposta correta o item C, executar política monetária, porque de modo algum o CMN não executa política monetária. Ele manda executar, ele disciplina, ele regula, o que é coisa muito distinta.